Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, porque eu tô aqui à noite tentando gravar no maior silêncio possível. A gente vai dar continuidade então aí às nossa disciplina de vertebrados. Tô gravando essa videoaula em cima dos slides que a gente já tinha. Na verdade, esses slides, o começo dessa aula a gente já viu na nossa última aula presencial, a última que a gente conseguiu fazer pessoalmente, né? Mas eu achei que não seria interessante postar só os últimos slides, né? Só o final dela. Então, eu vou fazer uma retomada de tudo que a gente viu até agora. Vocês já ficam com a aula toda pronta e a aula completa para vocês acompanharem, tá bom? Então, a gente está vendo aí o conteúdo de osteíctes. A gente tinha terminado o conteúdo de condríctes, né? E aí a gente entrou, então, nos peixes ósseos, né? A gente viu que o ósteo significa osso e o íctes peixe. Então, a gente está entrando aí no grupo de peixes ósseos. E a gente viu na aula esse cladograma, aqui o grupinho, né? O ramo onde a gente tem o surgimento aí dos osteíctes. Estou olhando às vezes um pouco aqui para o lado que eu tenho outra tela projetada, o slide aqui que fica um pouco melhor para eu conseguir ver. Tá bom? Então aqui a gente tem o ramo dos osteíctes projetado, né? E a gente consegue perceber que é um ramo, que é um clado monofilético. Então a gente tem um ancestral comum aqui, né? Nessa base que originou aí todos os demais vertebrados. Então aqui a gente vai ter alguns grupos que a gente conhece, né, como peixes, Actinopterídeos, de nadadeira raiada, os Actinistia, que são os selacantos, os peixes pulmonados. Depois a gente entra aqui em tetrápoda, ou seja, aqueles demais vertebrados que apresentam 4 membros. Então, a gente comentou um pouquinho disso na aula, que os osteíctes é um grupo monofilético que inclui todos os demais vertebrados, inclusive os mamíferos, inclusive a gente, né? Então, em teoria, né, pela classificação aqui, todos nós somos peixes. E a gente viu um pouquinho também quais são as xenopomorfias, né? O que define esse grupo. E a gente viu que a principal característica, a principal novidade evolutiva de osteíctes é a presença de um novo tipo endocondral, um novo tipo de osso, que é o osso endocondral. Por que um novo tipo? Eles apresentam 2 ossos e um é novo. Porque a gente já tinha osso lá nos condrícetes, que eram os ossos dérmicos, né? Então a gente tinha osso lá nos condrícetes, estavam presentes onde? Nas escamas placoides e nos dentes. Aqui, em osteíctes, a gente tem um novo tipo de osso que são os ossos do tipo endocondral, que se originam, né, durante o desenvolvimento embrionário, na destruição da cartilagem embrionária e a substituição por esse novo tipo de osso. Então, os osteíctes têm 2 tipos ósseos, os ossos endocondrais e os ossos dérmicos. A novidade são os ossos endocondrais. Os dérmicos a gente já tinha lá desde condrícetes. E esses ossos dérmicos, no caso aqui dos osteíctes, eles formam algumas partes apenas do esqueleto. A composição geral do esqueleto, a maior parte, é de osso endocondral, né? Os ossos dérmicos vão formar algumas partes especiais do crânio e da cintura peitoral. O restante são todos ossos endocondrais. Além disso, os osteíctes também apresentam sacos de ar conectados ao tubo digestivo, pulmões ou bexigas natatórias. A gente vai começar vendo as bexigas natatórias, que são utilizadas aí para flutuação, para garantir flutuabilidade neutra para esses peixes, permitir que eles subam e desçam na coluna d'água. Né? E outra característica são as nadadeiras sustentadas por lepidotríqueas. Tá? A gente viu lá em condrícetes que as estruturas que seguravam, sustentavam as nadadeiras dos condrícetes eram as ceratotríqueas, que são placas cartilaginosas fundidas. Né? Aqui, as lepidotríqueas são estruturas ósseas segmentadas, separadas umas das outras. A gente vai ver a imagem aqui também. Né? Então, aqui mais algumas características gerais do grupo. Vocês podem encontrar também com o nome de teleostome, esse grupo que junta osteíctes mais acantode, né, que são alguns outros grupos de peixes também. E é o maior e mais diversificado grupo de vertebrados, correspondendo a cerca de 50% de todos os vertebrados viventes. Uma diversidade de aproximadamente, uma diversidade estimada de cerca de 50 mil espécies, distribuídos em todo o mundo. Então, a gente tem osteíctes em todas as latitudes, temperaturas, mais diversas profundidades, tipos de ambientes, né?
distribuídos amplamente pelo mundo, com origem no Siluriano, apogeu no período Devoniano, que era chamado de Era dos Peixes. Então, hoje a gente não tem mais a Era dos Peixes, tem uma diversidade mais equilibrada entre os organismos, porém, os peixes ainda são os mais diversificados dentro dos vertebrados. Aqui algumas imagens que mostram essas características diferenciadas, né, sinapomórficas dos osteíquides. Então, aqui a gente está vendo o esqueleto ósseo, né, formado por ossos endocondrais e ossos dérmicos. Vocês observarem depois na apresentação de condríquites, o esqueleto que está postado lá de condríquites, vocês vão ver que a quantidade de componentes de elementos ósseos é muito menor do que a gente tem aqui no osteíquide. Então, aqui a gente tem uma série de componentes ósseos, né, mais representativos. E aqui, esse conjunto que está colocado aqui embaixo, são os arcos branquiais. Quando a gente puder voltar a fazer aula prática, espero que logo, aí vocês vão ver essa estrutura também no laboratório. A presença de sacos de ar para flutuação, né, no caso, aqui está mostrando a bexiga natatória, e que a bexiga natatória, como a gente falou em sala de aula, é um saquinho, é uma bexiga mesmo, de tecido conjuntivo, impermeável, cheia de ar, que permite que o peixe suba e desça na coluna d'água, conforme sua necessidade, né, de deslocamento. E as nadadeiras formadas por lepidotríqueas, que são estruturas ósseas segmentadas. Então, aqui a gente consegue ver cada um dos raios da nadadeira individualizados, e aqui mostra que eles são raios segmentados. E aqui a gente vê, como a gente também conversou, que o grupo dos osteíquides ele é dividido em dois grandes ramos, né, em dois grupos irmãos, o Sarcopterygia e os Actinopterygia. Actinopterygia seriam então os peixes de nadadeira raiada e Sarcopterygia os peixes de nadadeira lobada ou de nadadeira carnosa. Aqui um outro esquema mostrando a mesma coisa. Então aqui em Actinopterygia a gente tem praticamente tudo que a gente conhece como sendo peixe. E aqui em Sarcopterygia a gente tem dois grupos ainda de peixes, os selacantos e os peixes pulmonados, um grupinho aqui que está extinto, e aqui os tetrápoda, todos os demais vertebrados, né? Então anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os dois grupos irmãos aí dentro de osteíquides. Aqui um esquema representativo dessa diversidade que a gente falou para osteíquides. Aqui na verdade mostra a diversidade de todos os vertebrados. Esses números eles são um pouco antigos, porém as proporções são aproximadamente iguais, né? A gente tem mais algumas espécies descritas para cada grande grupo taxonômico aí, porém a proporção da diversidade ela está ainda distribuída dessa forma. A gente consegue ver que a gente tem aqui nos grupinhos lá primeiros de vertebrados, peixes, bruxas e lampreis, uma diversidade pequena, condríquites mais representativos, mas ainda uma diversidade pequena, e aqui em osteíquides quase 50% de todos os vertebrados. Depois a gente tem anfíbios, répteis, aves e mamíferos completando o quadro. Então, mais ou menos metade de todos os vertebrados são osteíquides. Uma representação bastante grande, né? Aqui o clado que mostra o Sarcopterygia, né? Então, os peixes de nadadeira carnosa ou lobada, onde a gente tem dois grupinhos apenas que a gente conhece popularmente como peixe e os demais vertebrados. Esse conteúdo aqui a gente vê nesse semestre até anfíbios, que é esse ramo. O restante do cladograma a gente vai ver no conteúdo de vertebrados 2 no semestre que vem. E aqui o clado dos Actinopterygia, então dos peixes de nadadeira raiada. A gente vai ver cada um desses grupinhos aqui. E aí começando então pelos Actinopterygios. Os Sarcopterygios são o conteúdo do final da disciplina e da disciplina do semestre que vem. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de peixe, né, que vocês provavelmente já viram ou conhecem, já viram em aquário, né? A maioria do que está aqui são peixes de aquário. Bom, dentro então dos peixes de nadadeira raiada, a gente tem uma diversidade bastante grande de espécies, né? E o que é considerado como sinapomorfia para esse grupo? Esse grupo ainda é bastante estudado e as relações filogenéticas ainda muito discutidas, né? Então não se tem alguma sinapomorfia ou várias sinapomorfias mais
contundentes, robustas, que sustentem todos os actinopterídeos. O que a gente tem até o momento é dentes revestidos por um tecido chamado diacrodina, que todos eles apresentam, nadadeira dorsal anterior perdida, naqueles grupos que apresentam nadadeiras ainda, e escamas, quando presentes, articuladas entre si. Então, as escamas elas têm uma junção que permite uma articulação entre elas. A maior parte dos peixes que a gente conhece, né, estão dentro dos actinopterigi, dos peixes de nadadeira raiada. Eles correspondem a mais da metade dos vertebrados, né, ou cerca de metade dos vertebrados, e a gente tem hoje cerca de 28 mil espécies. Esse número aqui ele também está um pouquinho desatualizado, porque a gente tem descrição de espécies, de peixe, a gente tem um volume alto ainda todo ano, né? Então, esse slide está aí faz uns, sei lá, uns 4, 5 anos aí, e eu me esqueci de corrigir essa informação, mas a gente tem em torno de 28 mil espécies descritas atualmente. Os peixes de nadadeira raiada estão presentes somente em ambientes aquáticos, então a gente não tem peixe terrestre, né? A gente tem alguns que conseguem se deslocar, né, de certa forma, pelo ambiente terrestre, mas pouquíssimos eles não habitam o ambiente terrestre. Todos ocupam os ambientes aquáticos, então, diferentes altitudes e temperaturas, as mais diversificadas. Grandes profundidades, grandes altitudes, águas muito geladas, águas temperadas, águas muito quentes, a gente tem peixe distribuído. Muito diversificados em várias de suas características, né? Não só corporais, como também ecológicas e comportamentais. Então, vários tipos de corpo, né? Morfologia, tamanho, alimentação, coloração, ecologia, comportamento, estratégias reprodutivas. Então, é um grupo bastante diversificado. Nadadeiras com raios bastante característicos. Então, quando você abre a nadadeira de um peixe, actinopterígeo, você consegue observar os raios, delimitar cada um dos raios. E uma bexiga natatória geralmente bem desenvolvida, que garante para esses animais a flutuabilidade neutra. Um grupo bastante diverso, né, em todas as categorias taxonômicas aí. E de todas as espécies, né, das cerca de 28 mil espécies que a gente tem para Actinopterige, cerca de 44% delas estão presentes em água doce. Então, um pouquinho mais da metade em águas, né, no ambiente marinho. Porém, se a gente for comparar a proporção de água marinha, de água salgada e de água doce no mundo, a gente tem aí cerca de 1% de água doce disponível em rios e riachos para ocupar 44% das espécies e quase que 98% de água salgada para ocupar o restante. Então, se a gente for comparar a quantidade de espécies no volume de ambiente, a riqueza do ambiente de água doce é muito maior do que a riqueza do ambiente marinho. Em relação à morfologia, a gente viu também algumas formas corporais. As partes do corpo dos peixes elas são iguais, né? Porém, a gente pode ter vários formatos diferentes. Então, a gente observou um pouquinho aqui um peixe que pode ser considerado uma tilápia, um peixe do grupo das tilápias. E a gente viu, né, aqui na região da cabeça o olho, narina, a boca, dentição bastante diferente. A gente vai ver alguns em aula prática para observar essa dentição. E essa cabeça ela termina em um opérculo, que é um osso móvel, né, que fica abrindo para circulação de água e a respiração do peixe. A gente tem aqui o restante do corpo, essa região que a gente chama de região humeral, e aqui a região do pedúnculo caudal. Aqui a gente consegue observar a linha lateral, as escamas perfuradas da linha lateral. No caso desses peixes, essa linha lateral é interrompida, a gente tem um ramo superior e um ramo inferior. Na maioria dos peixes ela é uma linha contínua. E a gente tem aqui as nadadeiras, que a gente viu que podem ser ímpares ou pares, né? As nadadeiras ímpares são a dorsal, a caudal e a anal. E as nadadeiras pares, compostas por um par de nadadeiras, as peitorais, uma desse lado e uma do outro lado do peixe, e as pélvicas ou ventrais, uma de cada lado do corpo do animal também. Aqui um outro padrão corporal. Mesmo as mesmas partes do corpo, porém, nesse peixe aqui a gente vê que ele é achatado lateralmente, e nesse peixe aqui ele é achatado dorso-ventralmente, de cima para baixo. Esse padrão aqui é o padrão dos bagres, né? Os peixes chamados peixes nus ou peixes de couro, mas também pode ser o padrão do corpo de um cascudo. A diferença é que o cascudo vai ter placas ósseas revestindo o corpo. As partes corporais são as mesmas. O que a gente tem de diferente aqui? Uma nadadeira adiposa,
que é uma nadadeira que pode ou não estar presente nos peixes. Não são todos que têm, alguns apresentam essa nadadeira. E se vocês observarem aqui, ela não tem raios, ela é uma dobra de pele apenas. E aqui a gente tem também a presença de barbilhões, muito comuns em bagres e cascudos. Bagres e cascudos apresentam barbilhões. Esses barbilhões têm função unicamente sensorial, então eles têm uma série de células de estruturas sensoriais dispersas no barbilhão e o animal usa para tatear, para perceber ali o ambiente onde ele está inserido. Aqui, um outro padrão corporal, bastante parecido com aquele que eu falei que era da tilápia, né? Aqui poderia ser um lambari, por exemplo. Lá na tilápia as escamas são ásperas e aqui as escamas são lisas. Esse slide aqui está mostrando algumas medidas que a gente faz quando estuda taxonomia, né, sistemática de peixe. Então, para identificar peixe, vocês vão fazer isso na aula prática depois, vocês vão ver que a gente faz um monte de medidas e de contagens. Então, aqui está mostrando algumas dessas medidas. Então, diâmetro da órbita, comprimento da cabeça, distância pré-dorsal, comprimento da base da nadadeira anal, altura do pedúnculo caudal, uma série de medidas que a gente precisa fazer para separar espécies, gêneros, etc. Além dessas medidas, a gente faz também contagens, né? O que a gente conta em um peixe? A gente conta escamas da linha lateral, que aqui está bastante fácil de ver, mas vocês vão ver que no laboratório, em exemplar pequeno, não é fácil de fazer contagens, né? A gente conta o número de raios de cada uma das nadadeiras, a gente conta os dentes. Então, uma série de contagens que é feita também para taxonomia, para identificação dos grupos. E aqui a gente observa aquele peixinho que eu levei para vocês num frasco, né, na sala de aula, que é um peixe diafanizado. Então, aqui a gente dissolve a maior parte da musculatura, deixando o restante transparente, cora osso de vermelho e cora cartilagem de azul. O interessante aqui é vocês observarem que a gente tem, então, o esqueleto predominantemente ósseo desse animal, né, do Osteicht aí, porém ele também apresenta cartilagens no corpo. Então, todos esses pontinhos, essas partes azuis que a gente está vendo, são cartilagens. Aqui a gente observou também algumas coisas da anatomia interna do peixe. A gente espera que a gente consiga fazer uma aula também para dissecar o peixe e observar internamente, tá? A gente consegue perceber que os órgãos estão concentrados nessa região mais anterior do corpo. Daqui para cá a gente tem musculatura e osso, basicamente, né? As vísceras concentradas aqui nessa região, na cavidade abdominal. Bom, aqui a gente vê o padrão de escamas, né, dos peixes. Como a gente já comentou também, né, essas escamas elas estão inseridas, né, abaixo da epiderme. Então, acima da escama, se a gente observar esse esquema aqui, né, a gente tem o restante do tecido dérmico, a gente tem as escamas, aqui cada uma delas, e a gente tem a epiderme revestida essas escamas. Na epiderme, a gente tem glândulas mucosas, né, que vão então produzir um muco que lubrifica toda a pele do peixe. Por isso que quando a gente tenta pegar um peixe com a mão, eles são bastante escorregadios, escapam da gente, né? Porque eles produzem bastante muco nesse tecido epidérmico, que é a última camada aí do corpo do animal. Então a pele tem glândulas mucosas e escamas dérmicas. Essas escamas, né, podem ser de 3 tipos diferentes. As escamas ganoide, cicloide ou quitenoide. Em alguns grupos, as escamas estão secundariamente ausentes. Então, no caso dos bagres, que a gente chama de peixes de couro ou peixes nu, peixes de pele nua, é porque eles têm mesmo a ausência das escamas. Né? Se você passar a mão no bagre, quem já pegou um pintado, uma caixara, esses peixes eles têm um corpo totalmente sem escamas ou placas ósseas. E aqui são esquemas mostrando esses 3 tipos de escamas. As escamas cicloides, então, elas são escamas que têm essa região que está aqui com os raios, é a região que fica abaixo da outra escama, tá? Na junção delas. E essa região aqui é a região que fica exposta. Então, a escama cicloide, ela tem essa parte exposta lisa. Se você passar a mão nessa escama, uma escama de lambari, por exemplo, você vai ver que o perfil do peixe, né, que o tecido dele, o corpo dele fica liso. Aqui a gente tem as escamas quitenoides. Então, a parte exposta da escama quitenoide ela é toda denteada. Ela tem pequenos dentinhos.
Então, quando você passa a mão nesse peixe, ele é um peixe áspero. É o exemplo da tilápia, né? E aqui as escamas ganoides, que são escamas grandes, ficam bem associadas, bem encaixadas umas nas outras, uma escama dura, que a gente não tem nos peixes que ocorrem aqui na nossa região. Ela está presente em peixes não teleósteos, peixes que são mais antigos na história evolutiva. Aqui são mais esquemas mostrando esse padrão de escama. Então, as cicloides têm uma margem lisa, as quitenoides uma margem denteada e as escamas ganoides têm dentículos também dispersos nela e são formadas principalmente por uma substância dura, vítrea, então bastante semelhante a vidro, chamada de ganoína. Essa ganoína, essa escama é bastante espessa, essa ganoína dá um aspecto vítreo para essa escama. Está mostrando também o mesmo padrão, né? E aqui também fotos dessas escamas. Então, as escamas ganoides são grossas, esmaltadas e brilhantes. As cicloides são bastante finas, lisas e sem espinhos. E as quitenoides são finas, com pequenos espinhos e um aspecto áspero quando você passa a mão. Em relação à nadadeira caudal, a gente viu no grupo dos condríctios, nos tubarões, que eles têm uma caudal bastante característica chamada de heterocerca. Então, na nadadeira caudal heterocerca, a gente tem um lobo superior maior do que o inferior, então a gente consegue, né, observar o comprimento deles aqui, e a coluna vertebral se prolonga por esse lobo superior. Aqui a gente tem um outro exemplo de nadadeira caudal, que é dos peixes pulmonados, que a gente vai ver esses peixes ainda. Nesses peixes, esse tipo de nadadeira é chamada de dificerca. Na nadadeira dificerca, a coluna vertebral se estende até a região mediana, né, até a ponta terminal aí dessa nadadeira. E aqui, nos peixes Actinopterige, a gente tem uma caudal homocerca. Nessa caudal homocerca, o lobo superior e inferior são de mesmo tamanho e a coluna vertebral ela se termina no pedúnculo caudal, ela não se prolonga pela nadadeira. Então, onde a gente tem raio, a gente não tem coluna se prolongando. Vocês observarem aqui, a gente tem ainda, né, a estrutura da nadadeira e a coluna se prolongando por ela. Aqui não. Onde começa a nadadeira propriamente dita, a gente já não tem mais coluna vertebral, tá? Aqui nos raios. E essa caudal homocerca, ela pode ter vários formatos diferentes também, tá? Então, a gente tem ela aqui bifurcada, a gente pode ter ela emarginada, com leve recorte no meio, truncada, arredondada, retangular, losangular. O que é importante a gente observar aqui? Em todas essas nadadeiras, aqui a gente tem apenas raios. A coluna vertebral vai estar sempre terminando na base dela, na base da caudal, até onde vai o pedúnculo caudal. Como que funciona a flutuabilidade desses animais? Funciona através da bexiga natatória. Essa é uma das partes mais importantes aqui para o nosso entendimento. Então, para esses peixes conseguirem se deslocar na coluna d'água, afundar quando necessário, subir mais quando necessário, eles usam a bexiga natatória. Lá nos condríctios, a gente viu que o que aqueles animais usavam era o acúmulo de óleo, né, no fígado. Aqui a gente tem esse saquinho de ar, essa vesícula de ar, essa bexiga de ar, né, que garante a flutuabilidade neutra. Então, essa bexiga ela é formada por tecido conjuntivo e impermeável a gases. Essa bexiga ela não deixa o gás sair nem entrar por região, pela porção principal dela. Ela tem algumas regiões específicas apenas que permitem a entrada e saída de gases. A gente vai ver como funciona, né? E ela pode ser ligada ou não ao tubo digestivo. Aqui está mostrando essas duas condições. Então, aqui a gente tem uma bexiga natatória sem ser ligada ao tubo digestivo, aqui também, né? E aqui uma bexiga natatória com um ducto pneumático ligada aí ao sistema digestivo. Essa condição da bexiga ligada ao ducto pneumático é a condição mais plesiomórfica, ou seja, a condição mais antiga, tá? E a bexiga natatória não ligada, né, sem o ducto pneumático aqui, ela é a condição mais apomórfica, mais derivada. Aqui a gente consegue observar a bexiga natatória também no final, aqui no fundo da cavidade do abdômen. E essa bexiga, então, que é conectada ao esôfago, ao sistema digestivo, ela é conectada pelo ducto pneumático. Esses peixes são chamados de peixes fisóstomos. Fisa significa bexiga e o estômago boca, então com a bexiga ligada à boca.
Nesse caso, esses peixes eles têm uma forma mais de encher ou esvaziar a bexiga. Eles podem engolir o ar para encher a bexiga natatória e tirar o ar da bexiga e expelir pela boca também, tá? Mas a gente vai ver que existem outras formas também de abastecer essa bexiga. Essa é a condição, então, plesiomórfica que ocorre, por exemplo, em pirarucu, sardinha, carpas e salmão. A bexiga natatória sem conexão com o esôfago, né, sem esse ducto pneumático, ela caracteriza os peixes fisóclistos, aqueles peixes que têm a bexiga fechada, sem conexão com o esôfago. Nesse caso, os peixes regulam, né, a quantidade de ar na bexiga apenas secretando ou absorvendo gás, sem contato com a boca. E a condição, então, apomórfica, mais derivada e ocorre também nos clados, nos grupos mais derivados de peixe. Como que funciona, então, esse controle de gases, né? A gente viu isso daqui também, essa parte a gente chegou a ver ainda na aula teórica. Bom, tanto os peixes, então, fisóstomos quanto fisóclitos conseguem fazer o controle de gases na bexiga através da glândula de gás. Essa glândula de gás está presente, então, na face ventral anterior da bexiga. A gente consegue observar ela aqui e a gente tem um aumento dessa região aqui para cá. O que a gente observa nessa figura, então? Aqui eu tenho a bexiga natatória, eu tenho vasos sanguíneos passando acima dela e abaixo dela. Aqui abaixo dela tem uma concentração muito grande de vasos sanguíneos, chamada de rete mirabile. Essa concentração de vasos, muitos vasos justapostos, ou seja, um grudadinho no outro, né? Nessa região aqui, que é permeável da bexiga, forma a glândula de gás. Então, essa grande irrigação sanguínea da rete mirabile transporta os gases, especialmente o oxigênio, do sangue para a bexiga. Quando o peixe precisa, então, encher essa bexiga natatória, o que ele faz? Ele puxa gases dessa corrente sanguínea, do sangue que está aqui nessa rede mirabile, para dentro da bexiga através dessa glândula de gás, que é uma pequena região permeável da bexiga. O restante do tecido conjuntivo aqui não é permeável. Quando o peixe precisa eliminar gás, né, eliminar o gás dessa bexiga, ele tem essa região aqui da oval, que tem músculos constritores, ou seja, músculos que contraem, né? Ele faz a contração dessa musculatura e os gases que estão aqui voltam para a corrente sanguínea. Então, esses gases, da onde que vêm os gases que enchem a bexiga natatória? Da corrente sanguínea. Para onde vão os gases que saem da bexiga natatória? Para a corrente sanguínea, tá? Então, é um processo, né, de retirada de gases do sangue através da glândula de gás e devolução dos gases para o sangue através aqui da oval. Nos peixes fisóclistos, eles eliminam o gás da bexiga através, né, da abertura da oval, que é altamente vascularizada. Nos peixes, então vamos retornar aqui o que a gente tem. Nos peixes fisóstomos, que têm a bexiga ligada aqui ao sistema digestivo, eles podem engolir o ar e encher a bexiga. Soltam o ar pela boca também. Além disso, eles também têm a glândula oval para encher essa bexiga de gás. Então, eles têm um adicional. Eles conseguem encher a bexiga de gás pela glândula e eles conseguem também encher e eliminar através da boca. Nos peixes fisóclistos, que não têm essa ligação com a boca, eles enchem a bexiga através da glândula de gás e esvaziam a bexiga através da oval. Não tem nenhum contato com o ar que pode entrar pela boca. Eles não capturam o ar pela boca para mandar para a bexiga. Certo aí? Estou ouvindo vocês falarem que não. Então, escutem de novo, prestem atenção aí no conteúdo, porque essa parte é uma parte importante do entendimento do funcionamento da bexiga. Bom? E aí, como que os peixes respiram? Então, assim, eu falei para vocês na aula e reforço aqui. A bexiga natatória não tem nenhuma relação com o processo de respiração dos peixes. Ela é exclusivamente para flutuabilidade neutra. Os peixes respiram, então, por brânquias, né? As brânquias que estão ali abaixo do opérculo. O fluxo de água é unidirecional, então ele entra pela boca, banha as brânquias na lateral do rosto e sai por debaixo do opérculo. Cada arco branquial apresenta duas séries de filamentos branquiais, que é a região que é altamente permeável, tem pequenos vasinhos sanguíneos e fica em contato com a água. Então, o arco branquial está aqui, a água vai passando por ele e nisso ocorrem as trocas gasosas.
um sistema de contracorrente, ou seja, a água está passando um sentido, o sangue está passando no sentido oposto. Isso permite uma maior pressão e uma troca mais efetiva de gases. Respiração, então, exclusivamente branquial, nesses grupos aqui. E aqui tem um esquema mostrando esses arcos branquiais, né? Então aqui está removido o opérculo, que seria o osso que ia cobrir essa parte, a gente consegue ver o arco branquial, a parte óssea, e a gente consegue ver aqui os filamentos branquiais. Por esse arco branquial aqui, então, eu tenho grandes vasos sanguíneos passando, que se ramificam em vasos muito menores aqui nos filamentos branquiais. Esses filamentos é aquela parte vermelhinha que a gente observa quando pega um peixe fresco ainda, né? Levanta o opérculo, e você vê aquela parte vermelha. São os filamentos branquiais que ainda tem bastante sangue fresco ali, tá? Então a água entra pela boca, banha essas brânquias e sai pelo opérculo. E aqui o sangue está passando no sentido oposto, criando uma pressão com a água, permitindo a troca então dos gases. Aqui a gente também vê a mesma estrutura, porém numa foto. A gente consegue ver a parte mais branca aqui, que é o arco branquial, e aqui os filamentos branquiais, esse vermelhinho. São muitos pequenos filamentos fininhos que estão dispersos aqui. Aqui também vários esquemas mostrando a mesma coisa. Nesse esquema aqui, a gente tem um detalhe, né, de uma parte aqui do arco branquial, mostrando para a gente os grandes vasos que passam pelo osso e mostrando os vasos mais pequenos que passam pelos filamentos. E nesse ponto, nesse esquema aqui de baixo, está mostrando o fluxo de água em um sentido e o fluxo de sangue no outro. Isso, né, melhora a troca gasosa, permite uma troca mais eficiente de gases. Os peixes também podem obter oxigênio de outras formas, como uma respiração auxiliar. Então, a respiração principal deles é branquial, mas eles podem ter uma respiração auxiliar, utilizando então o ar atmosférico. Alguns peixes fazem essa respiração auxiliar somente quando tem pouco oxigênio na água, outros fazem de forma constante, tá? Então, assim, existem várias estruturas no corpo que podem funcionar como uma região permeável para absorção de oxigênio. Cada peixe que faz a respiração acessória tem uma forma diferente de obter esse oxigênio. Então, o poraquê, por exemplo, que é esse peixe, o peixe elétrico amazônico, aquele que dá choques potentes que pode matar, né? Por aqui sobe à superfície, abocanha ar, que é absorvido por papilas na região da faringe. Outros peixes engolem o ar e absorvem esse oxigênio em regiões do intestino, como é o caso dos cascudos, tá? Então não é na região da faringe, eles abocanham o ar e vão absorver lá no intestino. Outros apresentam câmaras vascularizadas também na região da faringe, que é o caso dos betas, né? Aquele peixinho bastante conhecido de aquário. E essa respiração aérea, essa respiração acessória, ela pode ser então facultativa ou ela pode ser obrigatória. A respiração facultativa é quando ela é opcional, né? Então o peixe respira normalmente por brânquias. Quando falta oxigênio na água por algum motivo, uma água poluída, por exemplo, onde a gente tem poluição, principalmente por matéria orgânica, a gente tem alta decomposição e a decomposição consome oxigênio, né? Então, nessa água com pouco oxigênio, o peixe que consegue fazer a respiração acessória tem uma vantagem porque ele consegue abocanhar o oxigênio do ar e respirar através dele. Os peixes que não têm essa capacidade, eles acabam morrendo por falta de oxigênio, né? Essa é uma respiração facultativa, como ocorre nos cascudos, por exemplo. Porém, a gente tem peixes que fazem a respiração acessória, a respiração aérea, de forma obrigatória. Ou seja, eles têm respiração branquial, porém o oxigênio que eles absorvem pelas brânquias não é suficiente para manter o metabolismo do corpo. Então, eles precisam, mesmo que a água esteja cheia de oxigênio, eles precisam também obter o oxigênio aéreo, né? Fazer a respiração acessória. Então, nesse caso, ela passa a ser uma respiração obrigatória. As brânquias sozinhas não absorvem todo o oxigênio necessário. É o caso do poraquê, o peixe elétrico amazônico, e do beta. Então, quem tem beta em aquário pode observar que ele fica constantemente subindo na superfície ali e abocanhando bolinhas de ar e descendo ali, porque ele usa esse oxigênio para a sua respiração. Em relação ao sistema nervoso e sensorial, a gente tem morfologias bastante complexas nos peixes. A gente não consegue aqui detalhar tudo que a gente tem em termos de sistema nervoso, tá? Então, especializações elas vão variar de acordo com o grupo.
Os estudos para sistema sensorial, principalmente sistema nervoso de peixe, eles ainda são muito iniciais, tem muito a ser descoberto. Faz pouco tempo que um pesquisador conseguiu comprovar que o peixe, por exemplo, sente dor, né? Então, tem um professor aposentado agora da Unesp de Botucatu, Gilson Volpato, ele fez estudo a coisa de, assim, 10, 15 anos atrás, acho que nem, não chega nem a 15 anos, mas um estudo que ele mostrou essa reação de dor nos peixes, porque até então se imaginava que os peixes não sentiam dor. Por isso que o pessoal pratica muito o pesca e solte, né? Na verdade, um dos artigos do Gilson, onde ele mostra essa questão da dor no peixe, ele faz o artigo para tentar sensibilizar as pessoas para não fazerem o pesca e solte. Que é o pesca e solte? Essa pesca esportiva que o pessoal vai, pesca o peixe só para tirar uma foto, para ver para a emoção da pesca, mas depois devolve o peixe na água, né? Ali o peixe tem dor, o peixe vai ter um ferimento que vai poder infeccionar, criar parasitas ali, bactérias, o peixe pode morrer por essa doença, ou até pelo próprio ferimento, pela perda sanguínea, né? E ele quis mostrar nesse estudo, então, que os peixes sentem dor. Então, como que ele fez esse estudo? Ele observou um peixe normal na sua rotina de aquário, né? Ele estuda, isso é legal também, ele estuda essa questão através do comportamento, né? Ele estuda o comportamento de peixe. Então ele observou o peixe na sua rotina normal, como ele se deslocava, como ele se alimentava. Aí ele retirou o peixe da água e ele pingou no lábio do peixe, ele pingou um ácido, ou seja, provocou uma queimadura no lábio do peixe, devolveu esse peixe para o aquário. Ele começou a observar que esse peixe chegava no fundo e ficava raspando a boca, essa região, né, onde ele pingou o ácido, no fundo do aquário, no fundo do substrato. Depois ele retirou esse peixe de novo, ele pingou anestésico ali, devolveu o peixe no aquário. O peixe com anestésico ali não fazia mais esse comportamento de raspar a boca no fundo, né? Com isso, ele concluiu o quê? Que esse ácido provocou um ferimento que causava dor, um incômodo, um desconforto para o peixe, né? E a reação dele a esse desconforto era o quê? Quando ele estava com um machucado sem anestésico, raspar essa boca no fundo, fazer alguma coisa que tentasse aliviar aquela sensação que ele estava. Então, com isso, ele comprovou a dor nos peixes. E isso é super recente, é coisa assim de menos de 15 anos para cá, tá? Então, os estudos ainda em relação ao sistema nervoso e sensorial de peixes são muito iniciais. O que a gente tem até agora? Né? A descrição de que o sistema nervoso desses peixes é formado por um sistema malteriano, que leva à especialização neurolocomotora. Ocorre na maioria dos grupos mais derivados, e esse sistema malteriano é formado então por dois neurônios gigantes que vão do encéfalo percorrendo toda a medula espinhal. Então, como se a gente estivesse lá na região da cabeça do peixe, dois neurônios bastante grandes fundidos, e desses dois neurônios grandes percorrendo toda a medula saíssem nervos, tá? Esses neurônios fariam sinapse com neurônios motores ao longo do corpo, levando aí então a resposta dos estímulos que o peixe percebe do ambiente. Então aqui está mostrando, ó, os dois neurônios gigantes fundidos, formando a região aqui do encéfalo e percorrendo toda a coluna espinhal, né, toda a medula espinhal. E daqui, então, de cada uma das regiões partiriam nervos, ó, ligados a músculos, então nervos motores. O peixe percebe o estímulo, ele decodifica o estímulo aqui na região do encéfalo, que vai percorrer, chegar no nervo motor, no músculo e efetivar aí uma resposta, que pode ser, por exemplo, um escape de predação, uma perseguição a uma presa. Esse sistema malteriano, os neurônios gigantes ligados diretamente a neurônios motores, eles fazem com que ocorra uma contração rápida da musculatura. E isso é interessante para principalmente para esse escape de predação dos peixes. Por isso que também, não sei se alguém pesca ou se alguém tentou pegar já um peixe com a mão, mesmo em aquário, é muito difícil você conseguir pegar um peixe com a mão. Uma que eles percebem muito qualquer tipo de movimento ou de som. E outra que eles têm uma resposta muito rápida ao estímulo que eles percebem, né? Por causa desse sistema nervoso que eles apresentam. Então é muito difícil você conseguir, o peixe está bem, está saudável, está nadando ali, você conseguir enfiar sua mão na água e retirar o peixe da água. Agora tentar fazer esse teste, esse experimento, pode até filmar e mandar para a gente na sala de aula, que vai ser interessante fazer essa observação, tá? Bom, continuando ainda no sistema nervoso, né? Os peixes apresentam 3 pares de canais semicirculares no ouvido interno, que vão garantir equilíbrio, né? Percepção de deslocamento, de localização, e olhos adaptados para a visão dentro d'água. A gente sabe que a gente tem
uma visão na água diferente da visão que a gente tem no ar. Qualquer um que entrar embaixo da água e abrir os olhos vai perceber que é mais difícil para nós, terrestres, enxergar embaixo da água. Então, eles têm os olhos adaptados para essa visão aquática, com diversos níveis de especialização em cada grupo. Então, cada grupo de peixe vai enxergar melhor ou pior, com diferentes distâncias, né? Dependendo também do seu tipo, do seu hábito de vida. Esse peixe, por exemplo, que é um peixe amazônico, muito legalzinho, que é chamado de tralhoto ou quatro olhos, é chamado de quatro olhos porque aqui, ó, a gente tem a lâmina d'água. Ele está aqui com o corpo abaixo d'água, mas ele tem uma porção do olho para cima d'água. Esse peixe, ele se alimenta de insetos que estão na vegetação que fica ao redor do corpo d'água. Então, esse olho dele, ele tem metade do olho, a metade inferior adaptada para enxergar embaixo d'água e a metade superior adaptada para enxergar fora d'água. Então, ele fica sempre com a cabeça assim, na lâmina d'água aqui, no limite, metade do olho para baixo, vendo o que está acontecendo embaixo, metade do olho para cima, enxergando os insetos ali, os animais que são a fonte de alimentação dele. Aqui dá para a gente ver, ó, ele tem um olho bem grande, bem saltado da cabeça, né? Porque ele tem essas duas partes, essas duas adaptações diferentes. Então, assim, grau de adaptação dos peixes, desse sistema de visão dos peixes, diferente de acordo com a espécie, que está relacionado também com o hábito de vida, né? Então, o gênero do tralhoto é o gênero Anableps, com algumas espécies que ocorrem na região amazônica. Em relação ao sistema sensorial ainda, ao olfato, né, os peixes sentem odor pelas narinas. Então, eu sempre pergunto, né, já perguntei para vocês inclusive, para que serve a narina se o peixe respira pelas brânquias, né? No nosso caso, a narina é o canal para o sistema sensorial e é o canal para a respiração também. Nos peixes, é exclusivamente para sentir cheiro, né? Para o sistema sensorial, para o olfato, já que eles respiram por brânquias. Então, aqui, a gente está observando um peixe aqui que tem uma narina de cada lado, uma abertura única, e aqui a gente tem um peixe que tem duas aberturas de cada lado. Eu tenho um canalzinho passando por aqui, onde ficam as lamelas olfativas, a água entra por uma abertura, percorre as lamelas para o peixe perceber o cheiro e sai pela outra abertura. Nesse caso aqui é uma única abertura dividida por um septo. Então, uma única abertura de cada lado, dividida por um septo. Então, a água entra e sai, quase que pelo mesmo buraquinho ali, mas tem um septo no meio, isolando os dois lados. E as lamelas olfativas estão aqui dentro também para o animal sentir cheiro. Tá? Além disso, então, além do cheiro, os peixes também sentem gosto. Mas eles não sentem gosto também da mesma forma que a gente. A gente tem as papilas gustativas, né, os botões gustativos, dispersos na boca, principalmente na língua. Os peixes têm os botões gustativos dispersos por toda a cabeça, principalmente. Também em algumas nadadeiras, principalmente nas anteriores, nas peitorais. E na região anterior do corpo e naqueles barbilhões, né? Aqueles, como se fossem bigodes, aqueles barbilhões que alguns peixes apresentam. Então, para o peixe, as papilas gustativas aqui nas nadadeiras é como se ele colocasse o dedo assim, se você colocasse o dedo na sopa que você está fazendo e sentisse o gosto da sopa ali, tá? Porque tá nessa região do corpo deles e não na boca, como é o nosso caso, tá? Em relação ao ouvido interno, né, eles percebem velocidade de direção do movimento, equilíbrio e tem também receptores de gravidade para perceber se estão na superfície ou no fundo do ambiente. Então, eles têm todas essas percepções de deslocamento, de posição, de gravidade através do ouvido interno e também de equilíbrio, né? E em relação a ouvir, alguns peixes escutam mais e outros menos. Os peixes que a gente tem aqui na América do Sul, de uma forma geral, são peixes que escutam muito bem. Por isso que quando você vai pescar com alguém, pescador que é bom, pescador de verdade mesmo, ele sempre fala, faça silêncio, porque o peixe-ovo vai fugir de você, né? Então, os peixes aqui escutam muito bem. Os grupos mais derivados escutam muito bem. Os grupos mais antigos na história evolutiva dos peixes não escutam tão bem. Os peixes apresentam também neuromastos, que são agrupamentos de células ciliadas sensoriais, mais células especiais de suporte. Lembra aquelas células que a gente viu lá nos tubarões, que eram as ampolas de Lorenzini? Então, aqui a gente tem uma célula com uma função parecida, porém
uma célula um pouco diferente, que é o que a gente chama de neuromasto. Então, são células sensoriais associadas com células de suporte que seguram essa célula sensorial e associadas, então, também com o nervo, para o animal perceber rapidamente o estímulo do meio. Esses neuromastos estão expostos em depressões epidérmicas isoladas, dentro de canais tubulares, que é a linha lateral, ou na linha lateral. Era essas duas situações que eu queria falar. Eles podem estar isolados na região da cabeça, então pequenas depressões, pequenos buracos com essa célula dentro, ou na linha lateral, que é aquela linha toda do corpo do animal, que são tubinhos que tem ali, no fundo desse tubinho eu tenho esse neuromasto também. No caso do neuromasto, apesar de eu ter comparado ele com a ampola de Lorenzini, ele não tem uma sensibilidade para algumas características, algumas coisas que a ampola de Lorenzini tem. Ele percebe principalmente deslocamento, mas é uma percepção muito fina também de deslocamento. Tá? O peixe consegue perceber muito facilmente o deslocamento através do neuromasto, através da linha lateral. Então, o sistema da linha lateral é formado por esses neuromastos dispersos, né? E o animal consegue perceber através disso tato, pressão, mecanorrecepção, e alguns autores colocam que inclusive audição, perceber ondas sonoras através disso. Aqui a gente consegue ver a cabeça do peixe e a gente consegue perceber aqui os tubinhos da linha lateral, tá? Então eu posso ter neuromastos aqui na cabeça, dispersos livremente, e eu tenho neuromastos dentro de cada um desses tubos da linha lateral. A linha lateral, então, são tubos aqui na escama, tá? Aqui no fundo do tubo eu vou ter um desse neuromasto colocado. O estímulo chega aqui, então, pela abertura da epiderme, atravessa a escama óssea por esse tubinho e chega na célula que vai estar lá no fundo. O animal percebe, manda esse estímulo para o cérebro, que decodifica e devolve rapidamente através daquele sistema malteriano, ligando num neurônio motor que estimula o músculo e ele tem uma resposta rápida. Tá? Aqui a gente consegue observar também a linha lateral, os tubinhos que formam a linha lateral, e aqui também. Se vocês pegarem uma das escamas de cima, vocês vão ver que ela não tem esse tubinho, essa perfuração aqui, que é a linha lateral. A gente vai conseguir ver isso também nos peixes que a gente tem no laboratório. Aqui também é um outro esquema mostrando, destacando aqui a linha lateral. E aqui também eu consigo perceber. Não é em todo peixe que a gente consegue ver tão facilmente como a gente está olhando aqui e observando. Tá? Os peixes menores é mais difícil, mas com a ajuda da lupa a gente consegue observar essa estrutura. Aqui está mostrando, né, um detalhe da linha lateral, mostrando como essa célula funciona. Então, aqui tenho aqui, ó, o poro na superfície do corpo, o canal dentro da escama, né, que vai percorrer desde o poro até aqui o final, o neuromasto, que é a célula sensorial mesmo aqui no final, associada a um nervo. Então, o estímulo passa aqui pela parede do corpo, passa por dentro da escama, chega na célula sensorial, que ativa o nervo, leva o estímulo para o cérebro e aí toda a sequência que é feita. Tá? Aqui está mostrando a mesma coisa, né, num esqueminha. Então, eu tenho o poro aqui na superfície do corpo, atravessa a escama, chega aqui no neuromasto, né, que é a célula que vai estar aqui no fundo, ó, aqui, e eu tenho o nervo associado a ela para capturar esse estímulo. Aqui eu consigo ver os neuromastos dispersos na cabeça. Então, eu posso ter a linha lateral ao longo do corpo, mas posso ter as células isoladas, dispersas aqui na cabeça também. Tá? E os peixes conseguem também produzir eletricidade. A gente viu lá em Chondrichthyes que a gente tinha raias elétricas, né? Raias que conseguiam produzir eletricidade. Os peixes ósseos também, alguns conseguem produzir eletricidade. A maioria das espécies de peixes elétricos estão presentes nas águas doces tropicais, especialmente na África e na América do Sul. Tá? Aqui na América do Sul, a gente tem uma família que a gente vai ver também na aula prática, a gente tem bastante material, que é a família Gymnotiformes, desculpa, a ordem Gymnotiformes, não família, que é uma ordem que concentra os peixes elétricos da América do Sul. A gente tem, inclusive, esses peixes aí nesse riachinho que passa atrás do campus. A gente já coletou várias vezes peixe elétrico ali, só que esses daqui que a gente tem aqui na região são peixes elétricos de pequeno porte. Então, a gente pode pegar eles na mão, recém-coletados ou ali dentro da água, eles não vão causar nenhum problema para a gente, né? A gente não vai sentir o choque.
Porém, tem peixes como o poraquê, que é da mesma ordem, né? O poraquê amazônico, que tem uma descarga altíssima, uma descarga elétrica altíssima, que pode inclusive matar uma pessoa. Dos peixes elétricos, poucas espécies são marinhas, então a grande maioria de água doce, e o que produz essa eletricidade são tecidos musculares modificados, em eletrócitos. Lá nas raias elétricas, a gente viu que era a musculatura associada às brânquias, né, que produzia eletricidade. Aqui nos peixes ósseos elétricos, uma musculatura ao longo do corpo que forma esses eletrócitos, e essa musculatura, então, quando ela se contrai, ela produz o pulso elétrico. Tá? A maioria produz, então, descargas pequenas, apenas para eletrolocalização e para comunicação, e também para captura de presa. Então, para que esses peixes usam essa produção de eletricidade? Para se comunicar, né? Então, um peixe emite o pulso elétrico, o outro percebe o pulso elétrico, e eles conseguem interagir para reprodução, para alimentação, para defesa, né? O peixe usa isso também para a defesa dele em relação a outras espécies que não produzem eletricidade. Dá choque mesmo em outro indivíduo que possa estar ameaçando ele. Então, ele usa como defesa. Ele usa também para predação, para atordoar ou até matar uma presa que ele queira se alimentar, que ele vá se alimentar. Então, tem várias funções aí a eletricidade. A gente não costuma pensar na comunicação, né? Como a nossa comunicação é principalmente oral, falada, né? A gente pensa na comunicação apenas como essa comunicação auditiva. Porém, os animais usam várias outras formas de comunicação. A produção de eletricidade é uma delas. Tá? Esses peixes elétricos geralmente habitam águas turvas. Né? Eles têm uma visão bastante limitada, bastante rústica. Como que eles percebem o ambiente, então, né? A eletrolocação, a eletrolocalização? Como que eles percebem o ambiente se eles têm uma visão bastante ruim? Através dessa produção de eletricidade. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, o morcego, o golfinho, produzindo onda sonora para perceber o meio, essa onda sonora bate no obstáculo e volta para eles, e com isso eles conseguem perceber tamanho do obstáculo, distância do obstáculo, os peixes elétricos fazem isso com a produção do pulso elétrico. Eles emitem o pulso elétrico, que vai bater no obstáculo, vai retornar, e através disso eles vão saber a distância que o obstáculo está, o tamanho do obstáculo que é, né? Eles conseguem perceber o ambiente através desse pulso elétrico. Então é muito legal, são formas de perceber o meio de se comunicar que a gente não imagina, porque a gente não usa. Né? E a gente acha que sabe tudo, mas somos extremamente limitados. Bom, aqui a gente tem exemplos de alguns peixes, ósseos ou não, né, que produzem eletricidade, porque a ideia aqui é mostrar onde que essa eletricidade é produzida. Né? Então aqui a gente tem a raia torpedo, que foi a que a gente viu na aula de Chondrichthyes, que é essa musculatura aqui ao redor das brânquias que produz pulso elétrico. Aqui, então, sempre a musculatura que está em destaque em preto é a região que produz eletricidade. Tem outras raias que podem produzir na região da cauda, tá? Mas está mostrando, ó, peixes também na região da cauda. O poraquê tem uma musculatura que percorre todo o corpo, que tem essa função de produzir eletricidade, por isso que o pulso elétrico dele é extremamente forte. Aqui a gente tem outros gêneros, giminarcos, giminotos e esternarcos, que são da mesma ordem do poraquê, porém eles têm eletricidade produzida em partes diferentes do corpo. Né? Aqui um outro peixe que é na região da cabeça, outra pegando quase todo o corpo. Então a gente tem a produção de eletricidade sempre por musculatura, por contração de musculatura, mas musculatura de partes diferentes do corpo. E aqui algumas fotinhas desses peixes elétricos, né? Então aqui a gente tem famílias diferentes, tá? Da mesma ordem, então é a ordem Gymnotiformes, com a família Pteronotide, família Sternopide, família Hipopomide, família Ramphictide e a família Gymnotide. Essa família Gymnotide é a que a gente tem representante aqui na região, como eu falei, inclusive no riacho, aí atrás do campus, né? Esse peixe aqui a gente chama popularmente de tuvira ou espadinha, né? O gênero Gymnotus. E é um peixe muito usado por pescador, né? Porque ele é usado como isca para peixe carnívoro. Então, quem quer pescar peixe carnívoro de grande porte acaba usando uma isca, que é um outro animal. E esse peixe aqui ele funciona bem como isca. Tá? Aqui o poraquê, mais algumas fotos aí do poraquê.
Aqui a gente consegue observar narinas dele e esses buracos, essas aberturas que a gente está vendo aqui, são estruturas sensoriais, são neuromastos dispersos aí na cabeça do poraqui. O sistema circulatório, a gente não vai se aprofundar muito no sistema circulatório dos peixes, porque vocês fazem a disciplina de anatomia comparada, né? Então, anatomia comparada, vocês veem os grandes grupos, tá? Mas em peixe, a gente tem um sistema circulatório, uma circulação simples, sem divisão entre pulmonar e sistêmica. Você não tem, então, uma circulação que vai para um pulmão, ou só para as brânquias e outra para o corpo. Ela é uma circulação geral, uma circulação simples. O coração é um tubo muscular dobrado sobre si mesmo, coração aqui bastante pequeno, né, bastante reduzido, fica na região aqui abaixo da cabeça, nessa região que a gente poderia chamar de pescoço, aqui a região angular, e a gente consegue, e ele é formado então por 4 câmaras, seio venoso, átrio, ventrículo e um cone arterial. Então a gente consegue observar aqui o coração, com vasos associados com as brânquias, a gente tem aqui 4, 5, 6, 7 aqui a região das brânquias, né? E aqui a gente tem aortas também trazendo sangue, vasos, né, trazendo sangue para essas brânquias. Então, o sangue chega por esses vasos, ocorre trocas gasosas, vai para o coração, que vai bombear o sangue por todo o corpo. Então, uma circulação simples. E como que funciona a osmorregulação e a excreção nos peixes? Tá? A gente está terminando aqui a aula, tá? Para fazer, então, essa excreção e regulação osmótica, né, os peixes usam diversos mecanismos que a gente já falou um pouco em zoologia de uma forma geral, até agora, tá? Então, os peixes apresentam rins opistonéfricos pareados, né, um par de rins, e excretam, na maior parte, ureia. E esses peixes têm que fazer, dependendo do seu ambiente marinho de água doce, eles têm que fazer um controle osmótico constante para equilibrar a sua concentração corporal com a concentração do meio. O que é a osmose? Só para a gente fazer uma retomada, né? Como a gente não está na sala para eu falar para vocês e desenhar na lousa, né? O que é a osmose? É a passagem de um solvente, né? No caso a água, de um meio menos concentrado ou hipotônico para um meio mais concentrado ou hipertônico. Então, você imagina que você tem aqui uma bexiga com muitos sais e aqui uma bexiga com poucos sais. Elas estão conectadas entre si. O equilíbrio osmótico, ele diz que essas duas soluções, se elas estiverem conectadas, elas vão trocar componentes até as duas soluções ficarem equilibradas. Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de solvente dissoluto em cada uma. Então, qual que é a tendência da água? Se eu tenho uma mais concentrada e uma menos concentrada ligadas entre si, a tendência da água é sair da menos concentrada, passar para a mais concentrada para que ocorra o equilíbrio entre as duas, para que elas fiquem com iguais diluições, tá? Isso acontece também com o corpo desses animais. Então, com esse deslocamento de líquidos, tende a ocorrer um equilíbrio entre as concentrações. Quando eu falo do corpo do animal, um animal marinho, a concentração osmótica dele, interna, é menor do que a da água. Eu tenho mais sais na água do que no corpo. Qual que é a tendência da água? Sair do corpo do peixe, ele perder água para o meio para que equilibre as soluções, né? No ambiente de água doce, eu tenho o oposto. A concentração interna do peixe, ela é maior do que a da água do meio. Qual que é a tendência da água? Entrar no corpo do animal, tá? Para equilibrar as concentrações. Então, no ambiente marinho, o peixe tem que fazer um controle osmótico para impedir que ele perca muita água, e no ambiente de água doce é o oposto. Ele tem que fazer um controle osmótico para impedir que ele ganhe muita água, tá bom? Em relação a sobrevivência na salinidade, né? A gente pode ter peixes que são estenoalinos ou peixes que são euroalinos. Esses dois nomes eles estão relacionados com a faixa de salinidade que esses peixes conseguem sobreviver. Então, um animal que ele é estenoalino, esse esteno significa estreito e o alino sal. Ele consegue viver numa faixa muito estreita de diferença de salinidade. Eles sobrevivem a pequenas variações de salinidade. Então, se ele é um peixe marinho, ele vai viver só no ambiente marinho. Se ele for levado para uma água doce, ele vai levar um choque osmótico e ele morre, por causa da diferença de salinidade. Se ele é um peixe de água doce e é colocado no ambiente marinho, ocorre a mesma coisa. Ele leva um choque osmótico e morre por causa da diferença de salinidade. Consegue viver em faixas pequenas. Os peixes que são eurialinos, esse euri significa largo, né? E o
ali no sal, então ele consegue viver numa faixa maior de diferença, de mudança de salinidade. Consegue sobreviver tanto em água doce quanto em água salgada ou em águas salobras. Por isso que a gente tem algumas espécies de peixe que são marinhas, mas migram para o ambiente aquático durante um período, principalmente para a reprodução. Eles conseguem fazer isso porque eles são eurialinos, eles conseguem viver numa faixa estreita de salinidade. Eles têm um sistema osmótico e de excreção que consegue controlar as diferenças, mudanças de salinidade, então entrada e perda de água, entrada e perda de sais, tá? E vice-versa, tem peixe de água doce que vai para o ambiente marinho e peixe marinho que vai para o ambiente de água doce. Ambos, os grupos que ocorrem nesses dois tipos, são espécies que vivem nessa faixa larga de mudança de salinidade. Bom, em relação então ao controle osmótico, o que eu tenho para os peixes marinhos e para os peixes de água doce? No ambiente marinho, um peixe ósseo então de água salgada, o que eu tenho? O corpo do peixe hipoosmótico em relação ao meio. O que é isso? A concentração interna de sais do peixe é menor que a da água. Qual que é a tendência da água nesse caso? A tendência é ele perder água para o meio e ganhar sais para que ocorra o equilíbrio osmótico. A água, então, ela vai sempre para o ambiente mais concentrado, né? Do menos concentrado para o mais concentrado. A tendência, então, é a água sair do corpo do peixe para equilibrar a solução que está fora dali, tá? Assim, o animal tem que fazer um controle ativo para ganhar água, manter água no corpo e eliminar sais. Se ele não fizer esse controle para ganhar água, ele vai morrer dessecado, porque a tendência da água é sair do corpo dele para equilibrar a solução que está fora, tá? Então, de forma natural, o peixe ganha água e sais. Né? Ele ingere água do mar para ingerir água mesmo, e quando ele ingere o alimento. De forma natural, ele perde água por osmose, através das superfícies permeáveis do corpo, né? Brânquia e outras superfícies que são permeáveis. Isso daqui por osmose mesmo, então é a tendência da água que a gente falou aqui, é sair, né? Então ele perde água por essas regiões permeáveis, então ele vai ganhar água, ingerindo água também, a água do mar. Peixe marinho, então, bebe água, tá? Como que ele faz? Como que elimina os sais que ele tende a ganhar naturalmente, né? Ele elimina por transporte ativo através das brânquias, então ele faz uma ação que gasta energia para eliminar esses sais, e aqui na urina ele excreta uma urina escassa e concentrada, ou seja, pouca urina e com pouca água, para evitar o quê? Para evitar a perda de água, já que ele tem que ganhar água, né? Então ele excreta, ele libera uma urina pouco volume e muito concentrado, tá? Pouca água, poucos sais e uma excreta nitrogenada menos tóxica para ele poder eliminar de uma forma mais concentrada, não precisar de tanta água. Certo aqui então, gente? Estou ouvindo as respostas de vocês, entenderam? Ele tem então um corpo menos concentrado que o do meio. A tendência da água é sair do corpo dele e ir para o meio para equilibrar a concentração do meio. E também é ganhar sais para equilibrar essa concentração. Isso é osmose, isso é o natural de acontecer. Então ele perde água, como que ocorre essa tendência em perder? Ele perde a água através das partes permeáveis do corpo, no caso aqui as brânquias. Então ele tem que tentar ganhar água e tem que tentar perder sais. Como que ele tenta ganhar água? Ingerindo essa água e eliminando pouco na urina. Como que ele perde sais? Eliminando através de um transporte ativo pelas brânquias. Num peixe de água doce, a situação ela é oposta. Então, em um peixe de água doce, eu tenho o corpo do animal hiperosmótico em relação ao meio. Significa isso? A concentração interna do corpo ela é maior que a da água. Então, a tendência do peixe é ganhar água e perder sais, para que ocorra o equilíbrio osmótico. A tendência, então, é a água entrar no corpo dele e os sais saírem para equilibrar os líquidos internos com o meio, tá? Então, esses peixes, ao contrário dos marinhos, ingerem pouca água e alguns sais no alimento. Enquanto o peixe marinho toma água porque ele precisa ganhar água, o peixe de água doce não toma água porque ele não pode ganhar água. Ele já ganha naturalmente através das brânquias. Onde que essa osmose natural, né, o equilíbrio natural está ocorrendo aqui?
através aqui das brânquias, ó. Ganho de água por osmose através das brânquias e de outras partes permeáveis do corpo. Lá no peixe marinho, que a tendência era ele perder água, ele perdia água por onde? Pelas brânquias. Aqui, né, que é a osmose natural, né? Aqui, por onde que ele perde água? Pelas brânquias também, tá? Então, ele ingere pouca água e libera uma urina muito abundante e bastante diluída, principalmente com amônia, né, que é um produto menos energético de ser produzido. Porém, precisa de muita água para ser diluída, para não intoxicar o animal. Ele faz ganho ativo de sais, né, ganho por transporte ativo, através aqui das brânquias que são permeáveis. Então, são duas situações opostas. Uma que o animal precisa ganhar água e perder sais, né, e outra que o animal precisa perder água, eliminar água e ganhar sais. Então, eles controlam o que é o natural, que é a osmose, feita principalmente nas brânquias, com outras funções, né, outras estruturas do corpo fazendo esse controle. Então, o animal que precisa ganhar água, ele ingere bastante água e elimina pouca água na urina. O animal que precisa perder água, ele não ingere água, ele elimina bastante água na urina, tá? Certo aqui, gente? Entenderam isso? Assistam de novo, assistam mais uma vez, e se não entenderem, perguntem, tá? Coloquem as perguntas lá no grupo, ou a gente pode marcar, como eu falei, uma webconferência para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? E a gente tem também, aqui em relação aos peixes, o controle de temperatura corporal. Então, os peixes, eles são ectotermos. Esse ecto significa externo, então, né, e o termos, temperatura. Ou seja, eles ganham calor de fontes externas. É o nome que a gente usava antes, né? A gente usava antes animal pecilotérmico ou animal de sangue frio, né? O nome usado hoje corretamente é ectotermo. O que é isso? Eles dependem de uma fonte externa para produção de calor, manutenção do calor corporal. Os animais endotermos, que é o nosso caso, é o caso de aves e mamíferos, né? Eles têm uma fonte interna de produção de calor através do metabolismo. Então a gente gera o calor e mantém o calor internamente. Os animais ectotermos, que é o caso dos peixes, eles precisam de uma fonte externa. Então a temperatura corporal é variável de acordo com a temperatura da água. E aí, cada peixe também consegue sobreviver a uma faixa de temperatura diferente. Os animais endotermos, eles são mais flexíveis em relação à temperatura de sobrevivência, justamente porque eles conseguem controlar essa temperatura internamente, produzir o calor e controlar essa temperatura. Os animais ectotermos, eles têm uma faixa mais estreita de temperatura onde eles vivem. Por quê? Porque eles dependem de uma fonte externa. Então, um animal que é adaptado para climas muito frios, se você coloca ele numa alta temperatura, ele não vai conseguir, provavelmente, controlar essa temperatura corporal. Bom? Então, os peixes são ectotermos, né? A grande maioria. Alguns poucos são endotermos, que na verdade é chamada de heterotermia regional. O que significa isso? Eles têm uma região específica do corpo que gera calor, que é a rete mirabile, aquela região de muitos vasos sanguíneos que vai auxiliar na retirada de gases do sangue para levar para a bexiga natatória. Mas só alguns conseguem utilizar esse calor para o controle de temperatura corporal. A grande maioria é ectotérmica. Em relação à reprodução, a gente tem aqui uma grande diversidade de comportamentos e de estratégias reprodutivas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre reprodução de peixe quando tiver vendo a disciplina de comportamento animal. A gente fala mais do que aqui, tá? A gente pode ter dimorfismo sexual secundário. O que é dimorfismo sexual secundário? É aquele dimorfismo que não está associado com a genitália. São outras características que o animal pode ter que me indica se ele é macho ou fêmea. Eu posso ter coloração diferente, por exemplo, o macho com uma cor, a fêmea com outra. Eu posso ter tamanho de nadadeiras diferentes. Então, quem já viu o beta em aquário, aquele beta que a gente compra colorido, que tem uma nadadeira dorsal e caudal enorme, super colorido, aquilo é o macho. A fêmea tem nadadeiras menores e não tem praticamente colorido nenhum. Então, são dimorfismos sexuais secundários. Isso pode estar associado também a tamanho, macho de um tamanho e fêmea de outra. Fêmeas geralmente são maiores quando tem dimorfismo, né? Ou a estruturas, uma estrutura no corpo que me indica se é macho ou fêmea. Por exemplo, a gente tem peixes que têm fecundação interna.
Nesses que têm fecundação interna, o macho pode ter uma das nadadeiras modificadas para transferir esperma para a fêmea. Nesse caso, essa nadadeira vai me servir como um indicativo para determinação do sexo, né? Então, seria um caráter sexual secundário. A maioria dos peixes não tem cloaca, né? Apresentam aberturas separadas, então vou ter abertura do sistema digestivo, genital e urinário separadas, diferentes, né? A fecundação, na grande maioria, é externa, ou seja, ocorre na água. A fêmea libera óvulo e o macho libera espermatozoide para que ocorra a fecundação. Porém, eu tenho espécies que têm fecundação interna. Tá? No caso das que têm fecundação interna, elas podem ser vivíparas, que é uma minoria. Né? Então, dentro das estratégias reprodutivas, eu posso ter espécies ovíparas, que colocam ovos, né? E espécies vivíparas, que são aquelas onde o embrião é totalmente desenvolvido dentro do corpo da fêmea. Quando nasce, já nasce um filhote mais desenvolvido. Né? Enfim, não tem a postura de um ovo. Não apresentam clasper, como a gente tinha lá em Chondrichthyes, mas podem ter outras modificações, como eu falei, de uma nadadeira, alguma estrutura corporal adaptada para transferência de esperma. O desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto, ou seja, eu posso não ter uma fase larval, né, nascer ou eclodir direto um juvenil, um alevino, que vai se alimentar e apenas crescer em tamanho, ou eu posso ter uma fase larval, que é o que ocorre na maioria, tá? Essa larva vai também se alimentar durante um tempo, vai se desenvolver no indivíduo juvenil, que vai crescer depois em tamanho. Então, algumas espécies de peixe têm desenvolvimento direto, sem larva, e outros têm, que a maioria, desenvolvimento indireto, uma fase larval. E aí, gente, terminando aqui essa parte da reprodução, a gente encerra, então, essa parte geral de Osteíctide e Actinopterige. Então, a gente viu aí os osteíctides, né? Todos os chamados peixes ósseos, e vimos que eles têm dois ramos, Actinopterige e Sarcopterige. A gente está entrando, então, no ramo dos Actinopterige, que são os peixes propriamente dito de nadadeira raiada. A gente viu as características gerais para esses peixes. A próxima aula, que a gente for ver o conteúdo, a próxima videoaula, vai ser falando um pouco da diversidade desses peixes. Então, a gente vai conhecer os grupos de peixes actinopterídeos, o que a gente tem em termos de espécies, características de cada grupo, tá? Por enquanto aqui é isso, então. Eu vou postar essa videoaula aqui para vocês e vou depois também deixar uma pergunta para vocês responderem, que aí na próxima aula a gente discute um pouquinho essa pergunta. Se acharem interessante que a gente marque uma webconferência, um horário, vocês me falem, que aí no nosso horário da semana que vem, na quinta da semana que vem ainda, a gente pode fazer uma coisa de meia hora, um tempo mais curto assim, 1 hora, que seria mais para a gente conversar, para tirar dúvidas, para vocês perguntarem o que não entenderam, e a gente conversar um pouquinho mais, tá? A aula eu vou deixar ela toda gravada aqui mesmo, seria mais para a gente conversar numa webconferência, tá bom? Espero que não tenha ficado muito cansativo, mas se ficar também, agora vocês têm a opção de me pausar, né? Na sala de aula vocês não conseguem me pausar, eu falo muito. Aqui vocês podem, cansei de ouvir, pauso, volto, vejo depois, ou assistam quantas vezes quiserem, tá bom? Então, espero que tenham entendido, e o que tiverem dúvidas podem postar aí que eu vou respondendo. Tá bom? Um abraço, pessoal.